Sessão ordinária traz matérias parlamentares do TCE e da Governadoria. Veja também o início da campanha Setembro Amarelo aqui na Assembleia e ainda os 35 anos do acidente com o Césio 137. É agora, no Alego News. Boa noite. Na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, matérias de iniciativa parlamentar do Tribunal de Contas e também da Governadoria do Estado. Todos os detalhes você acompanha com a repórter Andréa Santana. Na primeira sessão deliberativa da semana, 29 deputados marcaram presença. Na apresentação de matérias, o deputado Alisson Lima apresentou 2 requerimentos. Um solicitando informações sobre um programa habitacional de moradia popular no município de Mozarlândia, que não foi entregue, e outro que solicita informações sobre a conclusão de um aterro sanitário na GO 324, perto do distrito de Jacilândia, que pertence ao município de Jussara. Um aterro que foi feito aí ainda não foi entregue para a população e que deve ser concluído na GO 324. No pequeno expediente, o deputado Antônio Gomide se posicionou contra o projeto da Governadoria que altera o procedimento de escolha dos diretores de escolas da educação básica, argumentando que a proposta fere o processo democrático. Altera e fere frontalmente o processo democrático nas escolas. O deputado Bruno Peixoto expôs também sua opinião e defendeu o projeto. Nós estamos priorizando aquele que já está no colégio. Nós estamos priorizando aqueles que já têm um conhecimento de gestão. Na ordem do dia, projeto do governo que determina a concessão de crédito relativo ao ICMS aos industriais produtores de etanol no estado foi aprovado em definitivo. O projeto do governo sobre o processo de escolha democrática de diretores da rede pública e de educação básica também foi aprovado, com voto contrário do deputado Antônio Gomide e Adriana Corse. Destaque também para a aprovação do projeto que dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar da rede estadual de ensino. Nós entendemos que será muito importante, inclusive para a economia do estado. Projeto parlamentar trata de combater as fake news. Olá para você. Hoje nós vamos falar do combate às fake news, as notícias falsas, por assim dizer. Aquelas fofocas que, antes do advento da internet, eram feitas por meio ali da janela, ali no banco da praça, aquele disse-me-disse, enfim. O que a Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás, tem feito para combater ou pelo menos minimizar as fake news? Neste momento, tramitam aqui na casa, para você ter uma ideia, 3 projetos de lei de combate às fake news. Um, por exemplo, do líder do governo na casa, deputado Bruno Peixoto, tem matéria também da deputada Leda Borges e uma outra matéria do deputado Júlio Pina. A ideia qual é? É que essas matérias sejam apensadas. O que quer dizer isso? Que sejam juntadas umas às outras para que saia uma lei que realmente venha punir quem fica divulgando fake news. Eu vou chamar aqui agora na redação nossa, aqui da TV Alego, o nosso produtor Paulo Vitor. Tá bom, Paulo? Bom demais. Tudo bem? Paulo Vitor, que é jornalista, mas também é cantor sertanejo, faz muito sucesso em Goiás, é lá do extremo sudoeste do estado, é ali da região de Caçu, Itarumã, Itajá, lá da nossa turística Lagoa Santa, que fica às margens do rio Aporé, na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Nós estamos em época de eleição, né, Paulo? E assim, eu também sou interiorano, sou goiano do pé rachado, e eu sei como a política é muito viva lá no eleitorado do interior. O interior discute de política demais, né? As pessoas respiram política nessa época, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Ixi. E aí eu penso, Paulo Vitor, dá uma contribuição aqui pra gente. É um campo minado para fake news, né? Ixi, acontece demais, Murilo. Demais, demais, demais. A galera, às vezes a gente que acompanha jornalismo aqui, que acompanha as notícias, às vezes a gente vê a galera postando uma coisa lá que a gente vê, cara, não é isso, não é assim. Dá pra perceber na hora, fala né? muito também lá, né? Dá pra perceber na hora, dá pra né? perceber.
E aí não adianta falar, né? Eu vou contar um caso aqui, por exemplo. Certa vez eu recebi uma mensagem, não sei se é de um general, de um coronel, que ia dar jeito no Brasil, que ia colocar a casa em ordem e tal. E aí a pessoa me enviou essa mensagem e eu percebi que o nome estava assim meio diferente, não era um coronel, um general assim, pelo menos conhecido, né, do grande público. Pesquisei, era boato, não tinha nada a ver. Aí eu mandei para aquela pessoa, para o meu interlocutor, que aquilo era um boato, né? Que aquilo era fake news. Aí a pessoa falou assim, realmente, Murilo, eu dei uma conferida aqui e realmente nem existe esse, sei lá se era um coronel, um general. Mas era bom se isso fosse verdade. Olha o nível, né? Fica muito difícil, não fica? Não, porque realmente. às vezes já aconteceu isso com você, de você tentar explicar para alguma pessoa que aquilo é uma mentira, aquilo é uma notícia falsa, a pessoa, não, isso aqui é verdade. No interior pega fogo. Isso acontece, muita gente troca uma ideia com a galera lá. Às vezes a pessoa que é do contra, ela chega e fala mal do candidato opositor, né? E a pessoa acredita, né? Então assim, a gente vê muito isso lá. E pessoas usam disso para se promover também. É uma situação muito parecida, gente, com torcidas de times de futebol, né? É um São Paulino, um flamenguista, o meu time é melhor, não, o meu que é, tal, essa coisa toda. E a política, pelo menos deveria ser um pouco mais, pelo menos para os eleitores, deveria ser tratada assim de forma diferente, com mais seriedade. Isso não é futebol, não é esporte, que futebol e esporte fazem parte do lazer, né? Agora, política não, você define os rumos da sua cidade, do seu estado, do seu país, não é verdade? É verdade. E pode política falar. não é um entretenimento, né? Não, igual as pessoas estão vendo muito isso aí. É coisa séria. Então, só reiterando então que aqui na Alego, né, são 3 matérias tramitando aqui na casa de combate a fake news. Mas, Paulo, eu acho que a gente pode dar uma dica também para quem está nos acompanhando. Você teve essa percepção, você acabou de contar pra gente que teve essa percepção, né, de que recebeu uma notícia falsa, essa coisa toda. Eu, por exemplo, assim, sem nenhuma presunção, claro, né, sem nenhuma pretensão, eu quero dar uma dica aqui pra você. Às vezes as pessoas me perguntam, né, na TV, no meu trabalho na TV, no meu trabalho em rádio, as pessoas perguntam, Murilo, mas você é jornalista, você consegue identificar fake news, a gente não consegue. Não, não é só jornalista que consegue identificar, qualquer pessoa pode identificar. Mas eu quero dar uma dica que eu vejo muito por mensagens de WhatsApp. De rede social você pode falar com propriedade, até com propriedade muito mais do que eu. Mas no WhatsApp eu vejo muito assim, chega uma mensagem no seu celular e lá pede para você repassar a notícia sem dó. Já viu isso? Já. Repasse essa informação sem dó. Vamos, se cada um passar para 5, se cada um passar para 10, em questões de minutos, 10, 15 minutos, o Brasil inteiro vai estar sabendo, não é? Pois eu vou dar uma dica para você. Mensagem que tem esse tipo de informação, esse tipo de alavanca, vamos assim dizer, olha, é 90% de chance de ser fake news. Sabia disso? Sabia. Eu vou te falar por quê. Porque a notícia não precisa de empurrão. Notícia não precisa de empurrão. Precisa? Notícia você não precisa pegá-la e juntar uma turma aqui de jornalistas ou turma de quem quer que seja. Ó, vamos empurrar isso aqui para isso aqui viralizar e todo mundo ficar sabendo. Não tem isso. Né? Então essa história, vamos viralizar sem dó, já abre o olho, já coloca 1000 interrogações ali, que é muito provável, né? Não vou dizer 100%, toda regra tem exceção, mas é muito provável que aquela notícia seja falsa, não é isso? Já recebeu muito isso, né, Paulo? Quando eu vejo alguma coisa, eu vou no próprio Instagram de quem postou, na música mesmo, a gente sempre tem que conferir essa questão se não é um plágio, né? Isso. Às vezes a pessoa quer causar também, né? Uma notícia que na verdade não é aquilo, mas eles colocam para dar uma pulga atrás da orelha ali. Então tem que evitar, saber a fundo aí o que é a notícia certinho. Muito bem. Paulo Vitor, obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui comigo. Bom,
Então, só reiterando para você, são 3 projetos de lei que estão tramitando aqui na casa, dos deputados Bruno Peixoto, Leda Borges, Júlio Pina, e você pode acompanhar tudo que a casa faz, né? Até pela transparência que é determinada por lei, mas também é exigida e incentivada pela mesa diretora da Alego, né? Você pode acompanhar a sua TV Alego, pode acompanhar o portal da casa na web também, fazer sua sugestão, sua avaliação, sua crítica. Fique atento aí. Estamos aí às vésperas das eleições gerais, agora nesse mês de outubro. Fique atento. Fake news é crime e você daqui a pouco poderá ser penalizado por isso. Portanto, todo cuidado é pouco. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo seu apoio, pelo seu incentivo e até o nosso próximo encontro. E confira agora um trecho do programa Calendário Eleitoral dessa semana, com a participação do procurador da Alego, Daniel Boaventura França. Olá, está no ar mais uma edição do programa Calendário Eleitoral. Você vai ficar por dentro agora das principais datas desta semana do mês de setembro. E quem vai falar conosco sobre essas principais datas é o Dr. Daniel Boaventura França, ele que é procurador da Assembleia Legislativa. Dr. Daniel, seja mais uma vez muito bem-vindo na TV Alego. Olá, Edriz, é um prazer estar aqui para falar de direito eleitoral novamente. E essa semana, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, tem vários pontos a serem apresentados. Eu vou começar aqui com o último prazo para que os tribunais regionais julguem os pedidos de registros de vários cargos, inclusive de governador. Esse ponto, ele realmente é importante? As pessoas interessadas precisam estar atentas? Sim, ponto muito importante, é um prazo processual direcionado para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para que analise todos os pedidos de registro de candidatura aqui no Estado. É um prazo muito curto, a Justiça Eleitoral faz um esforço muito grande para cumpri-lo, e geralmente o cumpre. Só para você ter uma ideia, são mais ou menos 1.200 pedidos de registro. E muitos não são deferidos, autorizados, vamos dizer assim, logo de início. Há um processamento quando há impugnação, então gera uma celeuma, uma discussão dentro do processo. E 1.200 para 6 juízes na Justiça Eleitoral, juízes de segundo grau, realmente é um esforço assim, hercúleo da Justiça Eleitoral para cumprir esse prazo, e ela geralmente sempre cumpre. Esse prazo seria para os tribunais regionais eleitorais, mas tem prazos também agora para o Supremo Tribunal Eleitoral, é isso? Sim, tem esse prazo, ele é para os TREs, né, que são os regionais de segundo grau aqui em Goiás, e tem esse mesmo prazo, mesmo dia 12 de setembro, para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgar os registros de candidatura dos candidatos a presidente da República e vice-presidente. Também é o mesmo prazo, mas é um trabalho de menos esforço, porque são bem menos candidatos, né? Certo, então outro ponto importante nesta segunda-feira é o último prazo para o pedido de substituição de candidatos para cargos majoritários e proporcionais. Eu queria que você explicasse primeiro o que é esses cargos majoritários e proporcionais. Os cargos majoritários são aqueles em que o candidato eleito é o que tem simplesmente mais votos. É o caso do cargo de presidente da República, governador e senador. Já os proporcionais, há uma conta, né? São os deputados federais e estaduais. Faz-se uma conta de acordo com os votos válidos, os quais são divididos pelo número de vagas, e depois divide-se esse quociente, que a gente chama de quociente eleitoral, pelo número de votos do partido, e chega-se a um quociente que chama quociente partidário, para saber quantas vagas cada partido vai ter no parlamento, né, no cargo majoritário, que no caso o deputado estadual, aqui da nossa casa, e também o deputado federal. E agora com relação a essa data, esse prazo, para essa substituição, tem que estar também em alerta, para não perder o prazo. Dia 12 de setembro é o último prazo para que haja substituição de candidatos. Depois disso, só em caso de falecimento. Aí, falecido algum candidato, pode ser substituído,
dentro de 10 dias da data do falecimento. Prazo importante também, porque se deixar escoar esse prazo sem substituição, depois não há mais oportunidade. Então, o pessoal tem que estar bem atento. Então, o último prazo também para a comissão de votação eletrônica informar o horário e o local onde serão realizadas os sorteios, né, das sessões cujas urnas serão auditadas. Esse sorteio, como que ele acontece na prática? Ele é um sorteio eletrônico, onde são sorteadas algumas urnas um dia antes da eleição. Essas urnas são levadas para um local pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral e ali há uma simulação de uma eleição, tudo aberto e filmado, para testar as urnas. Então, se simula uma eleição e aquela eleição simulada tem que dar o resultado daquilo que foi efetivado ali, que foi filmado. É mais um instrumento de transparência e fiscalização. Ela é a antiga votação paralela. Nas eleições anteriores eram poucas urnas, mas como novidade, nessa eleição serão 27 urnas sorteadas no dia anterior. Também é um trabalho de bastante esforço da Justiça Eleitoral para fazer isso um dia antes, porque sorteiam-se essas urnas, então se desmontam as sessões eleitorais que já estão montadas para receber os votos e tem que substituir essas 27 urnas, né, colocando novas 27 urnas, preparar-se novas 27 urnas para receber os votos dessas que foram sorteadas. O programa completo você acompanha ao longo da nossa programação ou também no nosso canal no YouTube. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer Vieira, recebeu neste início de semana o certificado de conformidade do prédio da sede do Parlamento Goiano do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Em ato solene, o presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, recebeu o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros do novo prédio da Alego. Em apenas 6 meses de funcionamento, a Alego já conseguiu o certificado que é obrigatório. Praticamente um recorde em se tratando de edificações públicas e particulares em todo o Brasil. Não só na construção da obra, que teve o acompanhamento geral do Corpo de Bombeiros, para poder nos estabelecer as regras e, claro, agora, em tempo recorde, como falado por você, nós conseguindo aí essa autorização de funcionamento para ter toda a segurança aqui no prédio. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, Coronel Washington Luiz Vaz Júnior, comentou sobre o certificado e o posto avançado da corporação aqui na casa. Hoje nós estamos com a certificação, é um prédio que está seguro, que a nossa população pode estar aqui visitando, está vindo nessa casa de leis e ter uma casa de leis segura, principalmente pela presença do Corpo de Bombeiro agora, que tem um posto avançado aqui para atender bem a população. O Serviço de Prevenção da Alego conta atualmente com 80 brigadistas, 40 de manhã e outros 40 à tarde. Sem falar no posto do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus, a toda a nossa equipe, os nossos procuradores, o nosso pessoal que fez a gestão da obra e hoje faz a gestão também do prédio para nós podermos conseguir, em parceria com a Procuradoria do Estado de Goiás, nós conseguimos assumir toda essa responsabilidade, assinar esse certificado de conformidade e hoje colhemos os frutos de podermos estar trabalhando dentro da legislação. Em setembro de 1987, aconteceu aqui na capital do estado o acidente com o Césio 137. É este o assunto da reportagem que você acompanha a partir de agora. No dia 13 de setembro de 1987, um aparelho contendo uma peça radioativa foi achado e aberto por catadores de materiais recicláveis em Goiânia. O equipamento estava em um prédio abandonado, onde funcionava uma clínica de radioterapia, no centro de Goiânia. Começava aí um acidente radioativo que contaminou centenas de pessoas. Os homens que encontraram a peça acharam que se tratava de sucata e venderam o fragmento a um ferro velho. A cápsula projetava uma luz brilhante que despertou curiosidade e muita gente acabou manuseando o material. Além da cápsula contendo o Césio 137, outras partes foram vendidas. É o que conta a Alessi Vaz Borges, de 83 anos. Segundo ela, seu filho trabalhava em um ferro velho que comprou a peça de chumbo que revestia a cápsula. Ele faleceu
aos 26 anos de idade, 5 anos após a data do acidente. Tinha um fogão de 6 bocas e eu punha aqueles caldeirãozão de alumínio, quentar água, punha dentro do tambor, ele ficava com a água quente até assim, ó. Que esse tamborão, sabe? Ficava para melhorar a dor. Nossa mãe sofreu demais da conta. E te pendurava nas portas, porque o câncer dele foi até para os ossos. Alessi conta ainda que, devido ao problema vivido por seu filho Aristides na época, perdeu todos os móveis da casa, inclusive seu tanque de lavar roupas, que teve que ser jogado no lixo por estar contaminado pela radiação. Ele morava comigo e aonde ele ia, os trem ficou tudo contaminado. Roupa, eu perdia todas as roupas. Fui lá na LBA, né, para buscar roupa, não existia. Mas aonde ele passava, ficava tudo contaminado. Por isso que eu perdi os móveis, trem. Após os primeiros sinais de contágios pela radioatividade, casas e ruas foram isoladas. Especialistas e técnicos em radiação foram convocados. O coordenador da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o físico Walter Mendes, foi quem avaliou que o material que estava fazendo mal às pessoas era radioativo. Eu já tinha conhecimento conhecia tanto os médicos do Instituto Guaraná de Terapia, como o físico, é um colega, da existência de 2 fontes radioativas utilizadas na medicina, que era a fonte de cobalto e uma fonte de césio. Posteriormente a gente foi confirmado que a fonte realmente havia sido retirada do local e violada na Rua 57, e de posse da ocorrência da confirmação, foi notificado o governo do Estado, especificamente o secretário de Saúde, junto com o governador do Estado, que, mediante toda o caos estabelecido, foi escolhido o Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico, né, para armazenar essas pessoas possivelmente que estariam todas contaminadas. E assim foi feito. Mais de 1.000 pessoas foram contaminadas com a radiação. 4 pessoas morreram, dentre elas Leide das Neves Ferreira, que ingeriu partículas do césio 137. Ela tinha apenas 6 anos de idade, mas estima-se que dezenas de pessoas perderam a vida, em consequência de complicações desenvolvidas a partir da contaminação pelo césio 137. A tragédia roubou vidas, provocou muito sofrimento e deixou cicatrizes dolorosas. Uma criança teve a vida ceifada e esse capítulo, entre tantos outros, já faz da história uma triste lembrança que não pode ser esquecida. E começou hoje o ciclo de palestras sobre o Setembro Amarelo. Bom, as estratégias para a proteção da saúde mental de crianças e adolescentes, sediadas pela Escola do Legislativo. Setembro Amarelo, uma campanha que vem ganhando força a cada ano. Na Assembleia Legislativa, a prevenção ao suicídio tem lugar para o tema. Entre as ações do mês, um seminário sobre estratégias para a proteção da saúde mental de crianças e adolescentes. A atividade é uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a Comissão da Criança e do Adolescente da Casa. Eu, como mãe, como avó, como professora que sou, sei que é gravíssima a situação do mundo, né? Países muito mais desenvolvidos que o nosso, como o Japão, o índice de suicídio é altíssimo. Portanto, também não está ligado apenas à condição social e financeira, esse problema da saúde mental, não é? Então nós precisamos verdadeiramente discutir essa questão, alertar toda a sociedade, todas as famílias para a saúde mental. Nós estamos vendo hoje aí suicídio de crianças, problemas mentais, então é de suma importância esse evento e graças a Deus está lotado.
Profissionais da educação, conselheiros tutelares e especialistas da área de saúde mental acompanharam a explanação de uma pesquisa realizada pela PUC Goiás sobre as principais causas de comportamento suicida em crianças e adolescentes e fatores de proteção. Se todos os estressores, todas as adversidades podem ser fatores de risco, então talvez nós tenhamos que mudar a nossa pergunta. Talvez a gente tenha que perguntar o que faz com que as pessoas queiram viver, o que faz com que as crianças e os adolescentes queiram viver. E quando a gente muda o foco, quando a gente muda a pergunta, não para o que faz as pessoas adoecerem, o que faz as pessoas morrerem, mas o que faz as pessoas ficarem saudáveis e quererem viver, daí talvez a gente consiga acessar com muito mais propriedade os fatores de proteção. Durante o evento, Zanini ressaltou ainda a necessidade de se ter um olhar de atenção, além de políticas públicas para combater as causas que levam uma pessoa a tirar a própria vida. A gente pode agir na atenção primária, na potencialização dos aspectos saudáveis e na prevenção de doenças para que esse desfecho não seja necessário. Nesta terça-feira, na programação da campanha Setembro Amarelo, houve ainda palestra sobre políticas para a primeira infância e promoção da saúde mental e do desenvolvimento saudável. Já na quarta-feira, o tema da primeira ministração será prevenção à violência sexual de crianças e adolescentes por meio da internet. O seminário será finalizado com a palestra A Importância de Brincar Livre e a Conexão com a Natureza para o Desenvolvimento Saudável de Crianças e Adolescentes. E o seu Alego News termina aqui. A você, uma excelente noite de terça-feira. Um abraço bem apertado. A gente volta a se falar amanhã. Até lá.